Deus ilumine sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, no 9º dia dessa jornada da leitura da Palavra de Deus, que eu sinto no coração a palavra dele possa trazer mudanças, transformações diante daquilo que somente ele pode fazer. Mateus, capítulo de número 9, diz assim: entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxe-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: o que vocês pensam maldosamente em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Mas para aqueles que possam saber, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Mateus. E Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Virão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acabou de morrer. Vem
impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada e disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a região. Saindo Jesus dali, 2 cegos os seguiam e clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos aproximaram-se e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles respondeu: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé de vocês, a qual vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem-se para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: ele é pelo príncipe de demônios que ele expulsa-os. Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores.